Pois bem, boa tarde, meus amados. Vamos dar início ao nosso culto dessa tarde, orando ao nosso Deus. Santo e amado Deus, nós te bendizemos, agradecemos pela bondade do Senhor e te pedimos, ó Deus, continue falando aos nossos corações, que todos os atos desse culto sejam para glorificar o seu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 120. Salmo 120. E vamos ler juntos os 7 versículos. Vamos lá? Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganosa, que te será dado ou te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas do cimo. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Nós podemos clamar sempre ao nosso Deus e no seu devido tempo, na plenitude do tempo do Senhor, Ele tem nos ouvido. Diante da vontade dEle, Ele tem nos atendido. Vamos louvar o Senhor, falando quão formoso Ele é, quão maravilhoso Ele é em nossas vidas. Vamos louvar o nosso Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Ainda o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Esses cânticos de romagem que os amados cantavam, entoavam, proferiam ao ir para o templo, fazem toda a diferença nos nossos dias, nas nossas aflições, no nosso caminhar. Que nós oremos os salmos do Senhor, que nós vivamos os salmos como verdades absolutas que o são, para que realmente façam a diferença. É interessante vermos quanto o povo de Deus amava a Deus de todo o seu coração ao caminhar para um culto. Quanta elevada estima o povo de Deus tinha por momentos de culto ao Senhor. Seja ele durante a tarde, seja ele durante a noite, a madrugada. É culto ao Senhor. Eu quero, eu preciso, eu vou, eu necessito. Quanto tem se perdido isso em nossos dias?
E quanto nós, pastores, precisamos orar pela misericórdia de Deus, para que principalmente a liderança da igreja tenha esse desejo, esse anseio de elevar os olhos para o monte, de clamar na angústia, de alegrar, como diz o Salmo 122, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, que esse desejo seja uma verdade e não uma hipocrisia no coração da liderança da igreja. Então, vamos orar mais uma vez para o seminarista Keilo, uma oração de confissão e adoração ao nosso Deus. Ó Deus, diante do Senhor, nós nos colocamos, cientes da nossa realidade, cientes, ó Deus, de quem nós somos, do que nós fazemos. Ó Deus, confessando a Ti que nós pecamos ao Senhor, pecamos pelas nossas palavras, atos, pensamentos, pela nossa falta de contentamento no Senhor, pela nossa falta de gratidão. E, ó Deus, nós clamamos que o Senhor nos perdoe. Tenha misericórdia de nós, e assim como nós lemos na Sua palavra, que o Senhor nos livre dos lábios mentirosos. E por isso, ó Deus, que o Senhor nos livre de um arrependimento mentiroso, de um arrependimento nominal, que apenas visa impressionar as pessoas, mas que, ó Deus, o nosso arrependimento seja concedido pelo Senhor, que ele seja real e genuíno, e que possamos, ó Deus, viver constantemente cientes de que a misericórdia do Senhor nos alcança, e que isso não nos faça pecar mais, mas termos nojo e aversão do pecado. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus clemente, que ama o seu povo e perdoa pelos méritos de Cristo. E por isso, ó Deus, nós agradecemos e louvamos o perdão que nós ganhamos em Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, por essa graça, por essa misericórdia. Louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje continuamos com a nossa série de pregações, de prática de pregações, hoje com o seminarista Arthur. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Convido que abramos juntos o Salmo de número 143. Salmo de número 143. Vamos fazer essa leitura em uma só voz, ou como o pastor Marconi gosta, né, em uníssono. Salmo de número 143. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida. Tem-me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como a terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostre-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Irmãos, vamos abaixar nossas cabeças e termos mais uma palavra de oração.
Senhor Deus de amor e imenso cuidado, agradecemos a Ti, Pai, que estamos aqui reunidos essa tarde, que podemos, Pai, a chegar diante de Ti e juntos aprendermos um pouco mais da Tua palavra e um pouco mais do que o Senhor quer dizer para os Teus servos. Ensina-nos, Pai, pois precisamos de Ti, que eu seja ferramenta em Tuas mãos para trazer a Tua palavra ao Teu povo. É o que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, tem um filme que eu gosto muito, que é o filme do Rocky Balboa, e creio que todos aqui viram. Uma das fases que me fez me sentir velho foi quando um jovem falando para mim, super animado, do filme Creed. E ele falando, nossa, deveria ter um filme explicando a história do treinador dele, do Rocky. E eu lembrando que eu assisti todos os Rocky, né? E o Rocky, no 6º filme, ele fala o seguinte pro filho dele. Filho, a vida não é um lugar bom. A vida não é um mar de rosas. E a vida vai te jogar no chão e te humilhar. E você vai continuar lá se você deixar de se levantar. Só que, irmãos, não funciona assim com a gente. A gente sabe que não funciona assim. Porque às vezes, dependendo da situação, não importa o tanto que você tente se levantar, você não consegue. E eu digo para vocês que a vida realmente não é um mar de rosas. A vida de um cristão não é feita de um arco-íris de pirulito. Nada disso. A vida é pedreira, que é difícil. O mundo é o pior inimigo do cristão. Então, como o cristão pode fazer? O que o cristão tem que fazer? É a pergunta que o Salmo 11, versículo 3 faz. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E a pergunta que o Salmo 143 responde, se colocar de joelhos diante de Deus. Irmãos, o que é um salmo? O salmo ele é uma composição inteira em si mesmo. É uma música, como se fosse uma música, com variados comprimentos, estilos, com tons, e sendo trabalhado pelos mais diversos autores. Em diversas ocasiões, como adoração, romagem, que é a procissão, em outros momentos. Enfim, os salmos, eles são momentos do culto. São músicas para se usar em momentos do culto. Quando a gente fala do livro de salmos, a gente não exclui os salmos como o Cântico de Débora ou outros cânticos que a gente vê na Bíblia. Eles também são salmos. Só que o livro de salmos ele foi feito como o nosso inário Novo Cântico é hoje. É uma seleção de composições escolhidas para disseminar de forma mais fácil e uniforme a teologia para o povo através do que se canta. O Salmo de número 143 ele é um salmo de lamento, um salmo do estilo de lamentação. Mais especificamente, um salmo de lamento de confiança. Porque ele começa como lamento e no meio do salmo ele muda para confiança no Senhor e a certeza de ser atendido pelo Senhor. Os salmos de lamento eles são de muita importância para a literatura judaica. Quando a gente vê os cultos judaicos, geralmente eles estão naquela situação com a mão no peito, constrangidos ali, ou aqueles momentos que eles se abaixam e se levantam chorando. Porque para eles é algo muito caro, é algo muito precioso. Já para nós, a nossa liturgia ocidental, a liturgia das nossas terras, da Europa para cá, a gente tem perdido o lamento. A gente não tem expressado esse lamento de forma tão pungente, de forma tão forte. E segundo Eric Zenger, sem o lamento na liturgia, a liturgia ela acaba se tornando algo que não pode expressar solidariedade com aqueles que se encontram no mais profundo desespero. Porque como que eu posso falar de algo, ou como eu posso me solidarizar com alguém que eu não entendo a situação pela qual ele está passando? Irmão, vale lembrar que a confissão e o lamento não são pontos centrais da vida cristã hoje. O que a gente mais vê nas diversas igrejas que se abrem, ou nas pessoas que se dizem cristãos, é uma cosmovisão pragmática, ou seja, uma visão de mundo pragmática, que é aquilo que funciona, aquilo que dá dinheiro, aquilo que resolve a minha situação hoje ou agora. É uma busca de conhecimento de Deus, ao invés de uma busca de reconexão, de ter um novo contato com Deus. Isso desencoraja e desestimula uma vida confessional e encoraja e estimula uma vida pregada no autoconhecimento, em eu me conhecer e fazer a minha própria religião. Walter Brueggemann, ele define o lamento como antítese do louvor. Só que se eu concordasse com a visão do Walter, nós seríamos duas pessoas erradas. O melhor escritor a respeito do lamento é o Carson, Donald Arthur Carson.
O conceito de louvor, de lamento para ele, é uma experiência com Deus, uma expressão de profunda confiança que rejeita o orgulho e a rebelião do homem contra Deus. O lamento, ele é oração. Quando eu lamento, eu oro. E a reclamação do presente século, a nossa reclamação, como muitas vezes fazemos no dia a dia, ela não tem significado, porque falta para ela conteúdo. Irmãos, através do subscrito desse salmo, do Salmo 143, a gente não pode saber, ter certeza de qual momento ele foi escrito, em quando ele foi escrito. Embora haja semelhanças dele com o Salmo 7, o Salmo de número 7, quando ele está sendo perseguido por Saul, o Salmo 142 mostra onde ele foi perseguido, onde Davi foi perseguido pelo seu filho, Absalão. E nós podemos ver que no Salmo 143, Davi é uma pessoa mais madura, é um cristão mais maduro, não um cristão, mas um servo do Senhor mais maduro e mais consciente de quem ele é e de onde ele está. Nós podemos ver no Salmo 143, no verso 2, que ele pede para Deus não julgá-lo, pois ninguém é justo diante de Deus. E ele pede uma salvação da sua alma, da sua vida, um ensino. Ele pede diversas coisas para Deus que não refletem diretamente na situação dele. Ele pede livramento, ele pede para ser liberto da mão dos opressores, mas ele pede muitas coisas de cunho espiritual. Já no Salmo 7, ele pede um julgamento entre ele e os seus perseguidores. E no Salmo 142, Davi busca uma libertação física, uma libertação para que Deus o tire daquela situação. Então, por isso, no Salmo 143, a gente vê o que o Bruce Waltke, ele chama no Salmo 142, nós vemos que Bruce Waltke chama do vinho novo de Davi. O que não está errado, teologicamente, é pedir por libertação de uma situação física não é errado. Só que no Salmo 143 a gente vê o vinho amadurecido, um vinho rico do clamor e da misericórdia de Deus. Quando Davi ele olha faz uma comparação entre ele, entre a humanidade e entre o Senhor. E é com esse pano de fundo que eu convido os irmãos hoje a pensarmos, né, sobre algumas características do lamento do servo do Senhor. Em primeiro lugar, vamos falar de 3 características que o servo do Senhor tem que ter antes de se achegar a Deus. A primeira delas é que o servo reconhece a diferença entre ele e o Senhor. Versículo número 1 e 2. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em justiça contra mim, porque não entres em juízo contra o teu servo, porque a tua vista não há justo, nenhum vivente. Irmãos, Davi sabia que havia apenas uma pessoa que poderia livrá-lo. Apenas uma pessoa poderia tirar ele do lugar onde ele estava. E qual que era? O Senhor. Então o rei se coloca em seu devido lugar, aos pés de Deus. Ele clama ao Senhor, sabendo que ele é fiel à tua palavra. E ele não desampara o seu servo. No entanto, é importante percebermos que Davi, agora, Davi o velho, ele percebe que diante de Deus ele não era justo, não havia ninguém justo, principalmente ele. Ele é consciente do que ele fez de errado, do seu mal. Ele sabe disso. Então esse Davi maduro, ele fala, Senhor, não me julgue. E como o Spurgeon fala, Davi apela por uma audiência no banco da misericórdia, mas não quer se sentar no banco dos réus. Ele declara o pecado não como algo que possa diminuir a sua culpa. Não começa a dar desculpas para o seu pecado, mas sim, ele usa do seu pecado para falar da sua culpa, da sua consciência, para falar, Senhor, o Senhor está vendo, eu preciso da tua misericórdia. Essa é a necessidade da tua graça na minha vida, porque eu não sou justo, porque eu sei os meus erros. Romanos 3, versículo 9 e 12, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos nós, toda a humanidade, ela deveria pedir para se sentar no banco de misericórdia. Nós não deveríamos pedir julgamentos, não deveríamos nos afastar do pedido do Salmo 7, para que Deus julgasse entre nós e os outros.
E sim, nós deveríamos nos ajoelhar e clamar ao Senhor. Deus, eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Irmãos, nós devemos entender que o lamento, ele faz parte da vida do servo do Senhor. Então, como servos do Senhor, nos coloquemos aos pés dele e pedimos misericórdia. Estejamos pedindo misericórdia. Em segundo lugar, o servo de Deus, ele reconhece a sua situação. O versículo 3 e 4. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turvado. Davi, ele não estava em um dos seus melhores momentos. Ele nem sempre o servo do Senhor estará nas primeiras cadeiras ou nos lugares mais altos. Nem sempre, irmãos. A gente vê que muitas vezes nós seremos perseguidos, nós somos perseguidos. E isso deixa com que muitos irmãos, a gente escute eles falando que eles não querem mais seguir, não querem vir à igreja, porque estão sofrendo pressão no trabalho, ou estão sofrendo pressão em outras áreas da sua vida. Irmãos, em lugares como a China, por você ser cristão, você é preso. Na Coreia do Norte, quando alguém é descoberto como cristão, ele é caçado e morto como animal. E isso não faz eles ficarem tristes. Isso só intensifica a chama que existe em seus corações. Na diáspora, quando os cristãos estavam sendo perseguidos, primeiro pelo judeu e depois pelo romano, o coração deles não enfraqueceu. Pelo contrário, ele se acendeu em chamas. A perseguição, o sofrimento, ela faz parte da vida do servo do Senhor. Se prepare para isso e se coloque no seu lugar, aos pés de Deus, pedindo misericórdia. E em terceiro lugar, irmãos, o servo confia na bondade, ele reconhece a bondade do seu Senhor. Os versículos 5 e 6. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Irmãos, quando refletia sobre a sua situação, o rei então ele olha para trás. Ele olha o quanto o Senhor o abençoou. Quando ele olha para trás e vê que Deus o livrou das mãos do antigo rei, Saul. Quando ele derrota o inimigo que, às vistas dos homens, era impossível de ser derrotado, como ele fez com Golias. Ainda criança, ainda novo, ele derrota um leão e um urso, que, para a nossa visão, são inimigos também impossíveis de serem derrotados por uma criança. Mas ele vê como o Senhor é poderoso e como o braço o Rei dos Reis sempre faz valer a sua vontade. Então Davi levanta os seus braços e faz o que ele pode. Ele clama ao seu Senhor, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, ele tem sido bom. Romanos nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma ou outra coisa, são todas as coisas. Nem sempre aquilo que coopera para você vai ser algo bom. Nem sempre. Às vezes aquilo que a nós parece mal, no fim, resulta em algo bem, algo de bom. Resulta em graça. Mas nós não sabemos, porque nós não conhecemos o futuro. Não está na nossa mão saber o futuro ou pensar que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. Nós não somos deuses. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes pelo ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Isso está escrito em Jeremias 17, versículos 5 a 8. Irmãos, aqueles que confiam no Senhor, eles perseverarão no caminho. Eles não se apartarão do próprio Deus. Diferente daquele que confia no seu próprio braço, que a gente vê que o Senhor fala que esse homem, ele é maldito. Maldito o homem que confia no homem. É o que o Salmo 118 fala pra gente. Em diversas outras passagens a gente vê isso. Porque o Senhor, ele destrói a carroça, ele mata o cavalo, o seu cavaleiro, porque ele é Deus, ele é poderoso.
Vou eu confiar no homem que falha, no homem que mente, no homem que você não pode dar a ele nenhuma confiança? Ou vou eu confiar no Senhor? Porque a confiança, ela faz parte da vida do servo do Senhor. Se coloca aos pés dele, pedindo misericórdia. Então agora, irmãos, que reconhecemos o lugar do servo de Deus, vamos passar aos pedidos. O que ele pede? O que Davi pede no Salmo 143? Primeiro, ele pede que o Senhor responda a ele. Ele pede resposta ao Senhor. Versículo 7. Dá depressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Porque a visão ainda... Irmãos, Deus ele não opera no nosso tempo. Nós temos duas palavras, do grego, cronos e kairos, que elas definem cronos, o nosso tempo cronológico. É o tempo em que a gente vive, o tempo que a gente vive agora, segundo a segundo, minuto a minuto. Já o kairos é o tempo de Deus, e esse a gente não consegue ver. Esse tempo é o tempo chamado de tempo fora do tempo. É aquilo que já foi e aquilo que ainda há de ser. Aquilo antes de tudo é o kairos, o tempo de Deus. E esse tempo já está determinado. O Senhor já sabe o que vai acontecer. Ele já determinou toda a história. Então, às vezes, a gente se preocupa muito esperando a resposta que a gente quer que seja respondida agora, mas nem sempre a resposta vem no momento imediato. Pode vir no momento imediato, mas às vezes você tem que esperar. Irmãos, Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse texto causa um pouco de confusão com as pessoas, como assim? Se tardar, espera, porque não vai falhar e não vai tardar. Simples, porque aqui ele está falando de dois tempos distintos. Se você acha que no seu tempo cronológico está demorando, na sua vida está demorando para acontecer, espera, porque ainda não é o tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo do Senhor. Então você pede a resposta. O que o servo do Senhor tem que fazer? Ele pede a resposta e espera a resposta do Senhor. Segundo pedido, o servo ele pede a direção do seu Senhor. No versículo 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Embora angustiado, o salmista ele não se esquece quem que é o Senhor. A graça, ele não se esquece. Ele aguarda ansiosamente o caminho que Deus vai indicar para que ele ande nele, pois ele confia sua vida ao Senhor. Em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o povo se humilha, o povo clama o nome de Deus e o povo começa a mudar, se converter. Estava indo numa direção, vira para outra direção. Ele para de seguir o caminho da destruição do homem e se torna para o caminho da restauração de Deus. Deus restaura esse homem. É o caminho que Deus preparou de antemão para que andássemos nele. O Senhor, ele guia o homem que busca. E busca onde? Na palavra dele. Então, o que o servo do Senhor tem que fazer? Qual que é o segundo pedido do servo do Senhor? A direção do Senhor. Terceiro pedido, o servo do Senhor, ele pede livramento. Davi, ele sabe que Deus pode livrar a sua vida, e ele já fez isso por diversas vezes, como nós dissemos. E por isso aqui que no versículo 9 ele diz, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Irmãos, Davi, ele cria que o Senhor era o seu Deus, ele já viu provas disso acontecendo em sua vida. Então, esse era o motivo dele, de confiar e de pedir livramento ao Senhor, porque o Senhor era o refúgio dele. Não era o monte, não era a caverna de Adulão, não era o deserto, não era no meio dos filisteus o refúgio de Davi. O refúgio de Davi era em Deus, no seu Deus. E ele sabia que quem é o baluarte é o Senhor. Quem livra Davi da violência é o próprio Deus. Por isso que um terceiro pedido é que o servo do Senhor faz
no meio do sofrimento, é o livramento do Senhor. Ele pede o livramento do Senhor. Quarto pedido, o servo do Senhor, ele pede ensino do Senhor. Versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. O coração do homem, ele é enganoso. O homem, ele não é radicalmente depravado. Ele é totalmente depravado. O homem, ele não consegue agradar a Deus. A gente não consegue agradar a Deus. Por isso o salmista, ele pede para ser ensinado, para ser admoestado, para ser guiado pelo caminho que agrada a Deus. Porque o homem natural, ele não consegue andar no caminho que agrada o Senhor. O homem sozinho, ele não consegue fazer isso se ele não foi ensinado pelo próprio Deus. A palavra ensinar, no original se encontra no piel, que é um pouco de hebraico. Ela passa a ideia do ensinamento por hábito. É o ensinamento do mestre e seu discípulo, que o discípulo seguia o seu mestre dia a dia, e assim ele ia aprendendo com o seu mestre, com a vida prática. O que o seu mestre fazia, o seu discípulo repetia. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 21 a 24. Irmãos, a mesma palavra é usada no mesmo tempo verbal. A mesma ideia. Ensinar aqui é o ensino através do hábito. O andar com Deus é a mesma ideia de Enoque. É o viver com Deus dia a dia e aprendendo com Deus o que é que precisa ser feito no mesmo tempo. A vontade te faz começar e o hábito te faz continuar. Você tem vontade de seguir a Deus e você começa a seguir os caminhos do Senhor, então você persevera. Cada dia se torna mais fácil? Não vou dizer que fica mais fácil, mas você começa a perceber muito mais o que acontece na sua vida. Então, irmãos, o que a gente fala? Qual que é o que a gente pede ao Senhor? Qual que é o pedido que a gente faz ao Senhor? A gente pede o ensinamento de Deus. E por que eu devo confiar? Por que eu devo fazer esses pedidos ao próprio Deus? Por que eu não devo correr atrás dos meus sonhos? Por que eu não devo viver a vida da forma como eu quero? Por que eu não devo fazer como os coaches falam, que eu tenho que alcançar as alturas, abrir as minhas asas e alcançar as alturas? Por que eu tenho que me ajoelhar e confiar em Deus? Primeiro, o Salmo 143, versículo 11. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. O primeiro ponto do porquê você deve confiar em Deus é porque Ele é fiel. Deus fez várias promessas ao salmista. E ele, confiando nessas promessas, ele sabia que o Senhor não falha. Como a gente falou, Ele não tarda. Ele não tarda. As promessas do Senhor, as profecias do Senhor, elas não tardam. E o Senhor é fiel ao que Ele diz. A frase aparece em muitos carros, em muitas pregações as pessoas falam. Isso faz até parte do imaginário do povo. O Senhor é fiel. Mas Ele é fiel a quem? A quem que Ele é fiel? Ele é fiel a Ele mesmo. O Senhor não pode se negar. Ele não pode contar mentiras, porque Ele é Deus. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13. E ainda em Deuteronômio 7,9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. O Senhor é fiel a Ele, ao que Ele prometeu. O que Ele disse que ia fazer, Ele faz. Porque Ele é fiel ao que Ele disse. Porque Ele não pode negar-se. Ele não pode mentir. Então, irmãos, confie na fidelidade do Senhor. Por que eu confio em Deus? Porque Ele é fiel. Ele não falha. E o segundo motivo é porque o Senhor é justo. Ele é o justo juiz. Que a gente vê no versículo 12. E por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma. Pois eu sou o teu servo. O salmista ele acreditava na justiça de Deus e que a vingança estava nas mãos do próprio Deus.
O próprio Davi, ele teve várias oportunidades de se vingar. De Saul, que o perseguia, ele teve diversas oportunidades de fazer isso. O Senhor colocou Saul nas mãos de Davi diversas vezes. O filho dele, Absalão, também estava nas mãos de Davi. Davi ainda era o rei, ele era poderoso. Mas ele entregou as mãos do justo juiz. Ele não quis vingar-se do seu próprio nome. Irmãos, não torneis o mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Em Romanos 12, versículo 17 ao 19. Irmãos, confie na justiça de Deus. O motivo para confiar é justamente esse, ele é justo. A vingança está nas mãos do próprio Deus. A espada está na mão do próprio Deus e ninguém pode tomar essa espada dele, porque ele é o Senhor. Essa noite aqui, irmãos, eu compartilhei com os irmãos, a gente viu sobre o Salmo 143, e a gente viu algumas características do lamento do servo do Senhor. Em primeiro lugar, para se achegar para lamentar, para a gente poder ter um espaço para reclamar, a gente tem que, primeiro, reconhecer o nosso lugar. A gente tem que saber aonde a gente está na nossa diferença com o Criador. Em segundo lugar, a gente tem que reconhecer a situação em que nós estamos. Eu tenho que entender o que eu vou falar, qual que é o meu lamento, qual que é a minha oração ao Senhor. Eu tenho que entendê-la. Em terceiro lugar, eu tenho que reconhecer que o Senhor, Ele é bom. Ele atende aos seus servos. Ele já atendeu por diversas vezes no passado. Ele salvou o povo que, mesmo sem merecer, o Senhor livrou o povo diversas vezes. O Senhor é bom. E o que eu posso pedir ao Senhor? Algumas coisas que nós podemos pedir ao Senhor, conforme o Salmo 143, é que nós podemos pedir que o Senhor responda às nossas orações. Que o Senhor nos direcione para o caminho que Ele quer que nós caminhemos. Que Ele nos livre e nos tire de situações perigosas, de lugares escorregadios. E em quarto lugar, que o Senhor nos ensine a agradá-lo. E por que eu devo fazer isso? Porque o Senhor é fiel e Ele é justo. A Confissão de Fé, em seu artigo 11, no inciso 3, Cristo, por meio da sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos que são assim justificados em favor deles. Fez a justiça de seu Pai por uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, e não por nada que neles sendo nós, existe, a justificação deles provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possa ser glorificada na justificação de pecadores. Assim nós podemos dizer que nós somos servos comprados e selados pelo Senhor. O nosso lamento, as nossas dores, tudo que nos faz chorar, serve para nos moldar, para nos ensinar. Assim como o ouro, que é aquecido a 800 graus para ele poder entrar em seu estado de fusão, assim como o aço, que é derretido para ele poder entrar em seu estado de maleabilidade. Então o ferreiro, com mãos habilidosas ou ourives, pega o martelo e martela. Ele bate na peça até ela tomar a forma que ele deseja. E essa é a função do sofrimento na vida do cristão. Ela é para nos moldar a forma daquele que entregou sua vida para nos comprar como seus servos. Aquele que é o nosso Senhor. Então, irmãos, em meio ao lamento, a pergunta do Salmo 11, o que o justo pode fazer? Chorar e clamar por misericórdia ao Senhor. Para o Senhor ensinar os nossos pés o caminho que devemos andar. E a nossa vida deva ser para nós andarmos juntos em direção rumo à cidade celestial. Lá não haverá dor, não haverá lamento.
Lá nós, enfim, poderemos descansar, porque todo lamento se transformará em júbilo e glória ao Senhor, e podemos juntos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor que nos livrou e nos salvou. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, Pai de amor, agradecemos o livramento que o Senhor já fez em nossas vidas e agradecemos que estamos aqui, Pai, para podermos escutar do Senhor. Nos ensina, Pai, dia a dia o que podemos fazer para sermos servos melhores. O que podemos fazer, Pai, para podermos seguir o caminho que o Senhor deseja para nós, Senhor Deus. Não nos julgue, Pai, conforme os nossos atos, mas nos julgue, Pai, pelos méritos de Cristo. Que possamos sentar no banco da misericórdia, Senhor Deus, e clamarmos a Ti. Que o Senhor nos livre, Senhor Deus, de todo caminho torto, Pai. Que o Senhor nos leve ao Teu caminho das boas obras que o Senhor já preparou para que andássemos nela. Nos leve, Pai, rumo à cidade celestial e nos guie, pois precisamos de Ti. Sem Ti, Pai, nós não conseguiríamos nunca alcançar a cidade celestial, porque a Tua poderosa mão e Teu poderoso braço é o que nos guia e o que nos leva. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossa vida, e mesmo assim pedimos que continue fazendo. Nos livra, Pai, precisamos de Ti. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. E amém.